A paz do Senhor. Meu nome é Alexandre, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Guarulhos, do Ministério do Madureira, e hoje nós vamos ministrar a aula de número 5 da nossa revista Betel desse trimestre, que fala sobre os Salmos. A lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Antes de nós começarmos, é sempre bom relembrar que nós estamos fazendo essas aulas de maneira virtual, porque as igrejas nesse momento não podem se reunir em função da aglomeração. Tudo isso porque nós estamos passando por um grave problema de saúde pública. Então, não baixem a guarda, este problema ainda não passou, muito pelo contrário, ele está tendendo a aumentar. Então, mantenham-se em casa, só saiam quando realmente necessário, limpem com frequência as suas mãos, seja lavando com água e sabão ou utilizando álcool em gel. Evite a qualquer custo aglomeração. Tudo isso é para proteger a nossa saúde, ao mesmo tempo que você protege a sua e protege a minha, nós também tiramos toda a carga do sistema de saúde, que neste momento ele está sobrecarregado em função da grande quantidade de pessoas que estão procurando os hospitais. Então, o ideal é que nós não precisemos ir a hospitais nesse momento em virtude de todos os problemas. Para isso, a gente precisa se cuidar desse problema que nós estamos passando, tá bom? Dito isso, vamos então iniciar a nossa aula de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus, e ela tem como referência o Salmo de número 46. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. Nós vamos dividir a nossa aula em 3 tópicos, basicamente, e nós vamos finalizar com o hino Torre Forte do Senhor. Mas não se preocupe que eu não vou cantar, não. Fiquem tranquilos, nós vamos postar junto a esta aula um vídeo para que você ouça esse maravilhoso hino, e no final a gente explica por que a gente está inserindo ele na nossa lição. Antes de nós começarmos, então, nós vamos, como eu disse, nós vamos dividir em 3 tópicos. Basicamente, nós vamos situar historicamente o Salmo de número 46, nós vamos fazer uma explicação e, ao final, nós vamos fazer um paralelo com o que está acontecendo nos nossos dias, tendo em vista que, como a Bíblia do Senhor, ela passa de geração em geração e é através dela que nós sempre referenciamos a nossa vida, então nós vamos também tentar traçar um paralelo para que os irmãos possam assim aplicar no seu cotidiano o Salmo 46. O Salmo 46, irmãos, é um dos mais conhecidos da Bíblia, ele é muito lido pelas pessoas junto com outros salmos, como o Salmo 91, por exemplo, e ele versa sobre o poder de Deus. Então nós vamos ler o Salmo 46, ele tem por título A Fé Perfeita em Deus, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a primeira coisa, irmãos, vamos nos situar historicamente nesses salmos, porque
esse posicionamento histórico também nos fará compreender em que circunstâncias o salmista, quando escreveu, estava e o que o inspirou. Obviamente, nós sabemos que tudo é inspirado pelo Espírito Santo, mas a gente também sabe que o meio onde naquele momento as pessoas viviam, quando escreviam a Bíblia, ele tinha uma influência direta em como ele fazia a comunicação com o povo. Primeira coisa é que esse salmo ele foi escrito para ser cantado pela congregação, ou em festas, ou em algum outro tipo de reunião. Então ele foi escrito para que quando a congregação se reunisse, cantassem. Foi escrito, irmãos, pelos filhos de Coré, os coraitas. Os coraitas, eles eram levitas na casa do Senhor. Os levitas na casa do Senhor tinham várias funções e algumas famílias eram responsáveis pelo ministério de louvor. Então, muito provavelmente, os coraitas, descendentes da tribo de Levi, eram responsáveis pelo louvor naquele momento e compuseram esse salmo. É importante, irmãos, a gente observar que todo salmo, toda música, ou poesia, no caso do Salmo 46, uma música para ser cantada, ela era definida em um tom musical, em uma altura. E é interessante porque esse hino, ele tem o sentido de alegria, então ele foi colocado num tom agudo. Era para ser cantado num tom agudo, provavelmente era um tom feminino, ou então um tom de instrumentos com som agudo. Isso dava a sensação, ou seja, eles tinham que cantar em alto e com voz aguda, dava a sensação de alegria, dava a sensação de vitória quando ele fosse entoado. Porque há outros salmos, irmãos, que eles foram definidos pelos salmistas, pelos musicistas, para ser cantado ou para ser declamado em tom mais baixo, dando a sensação, por exemplo, de estar contrito. De novo, no caso específico do Salmo 46, ele foi feito para ser cantado nas reuniões e para ser cantado no tom agudo. Uma outra coisa bastante interessante é que ele é dividido em refrão, em estrofes, né? Em um refrão. As estrofes, irmãos, ela vai do versículo 1 ao versículo 6. E o coro, como a gente conhece como coro no nosso dia a dia nas igrejas, é o versículo 7, e vocês podem observar depois na sua Bíblia, que o versículo 7 e o versículo 11 se repetem. É o coro da música. Então, ficou assim dividido. Do versículo 1 ao versículo 3, toda a congregação cantava junto. Observe que no primeiro versículo, ele diz: Deus é o nosso refúgio, no sentido plural, então dando a entender que era a congregação que tinha que cantar. Já do versículo 4 ao versículo 3, era o sacerdote ou o condutor da música. Então uma pessoa fazia a declamação, cantava esses versículos, do 4 ao 6. No versículo 7, por ser o coro, todos cantavam junto. E observem, irmãos, isso se repete em diversos outros salmos, que bem no finalzinho do versículo 7, há uma expressão que se diz assim, selá. Essa expressão, usualmente, ela não é lida quando nós lemos os salmos, mas ela era muito importante quando o povo estava reunido, porque selá significava façam uma pausa. Essa pausa ou era para entrar a próxima estrofe, ou mesmo para o povo meditar no que eles haviam acabado de dizer. No caso, o coro, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembrando que eles tinham que fazer num tom mais alto, num tom mais agudo. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pausa. E também isso se repete lá no versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vejam que interessante para nós nos situarmos de como foi composto esse salmo. É muito importante também, irmãos, nós nos localizarmos
no momento histórico. Diz que esse salmo foi escrito muito provavelmente num momento de guerra. Quando nós lemos o Velho Testamento, irmãos, especialmente o livro de Samuel, o livro dos Reis, nós vemos que havia diversas guerras, constantes guerras. Obviamente, irmãos, essas guerras não são como as guerras que nós conhecemos hoje de maneira global. Elas eram guerras relativamente menores e essas guerras eram ou entre tribos ou mesmo entre países que fazia com que um tentasse atacar o outro. Naquela época, obviamente, não havia leis formais como nós conhecemos hoje, não havia limite de fronteira, apesar de haver uma fronteira imaginária, usualmente um país queria romper essa fronteira para conquistar o outro, ou mesmo uma tribo fazia isso para conquistar outra tribo. Isso era muito normal, tanto com os povos que não serviam a Deus e, obviamente, com o próprio povo que servia a Deus. Dessa forma, irmãos, faz com que as guerras fossem bastante frequentes. Então, muito provavelmente, esse salmo foi escrito nesse cenário de guerras frequentes, porque o que nós vamos discutir, nós vamos conversar daqui a pouco, vocês verão que faz sentido a relação entre como o salmo foi escrito e qual era o cenário daquele momento. Então, no versículo, na primeira estrofe, né, irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, observem aqui, irmãos, que além de haver muitas guerras, havia o que a gente chamava de fortalezas. Os irmãos, se nós lembrarmos de Josué derrubando as muralhas de Jericó, isso fica muito claro. Que as cidades, muitas das cidades, para se proteger, o que ela fazia? Ela fazia uma muralha em torno da cidade e a cada distância específica eles faziam as torres de vigia para que dessas torres pudessem ser lançadas armas ou mesmo pudesse ser observado o movimento externo para que eles se preparassem para um eventual ataque. O desejo das pessoas, de maneira geral, era morar dentro da fortaleza. Mas como não comportava todo mundo, às vezes eles ficavam do lado de fora. Mas quem ficava do lado de fora procurava sempre ficar próximo das torres, ficar próximo das muralhas, para que as pessoas da torre avisassem e eles pudessem se abrigar dentro das muralhas quando viesse o inimigo. Então aqui há uma relação bastante interessante que faz com que nós entendamos, irmãos, qual era o cenário naquele momento. Então, por isso que aqui há uma relação do salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio. Por quê? Porque não necessariamente a muralha era o refúgio para o povo de Israel, e sim o próprio Deus. Porque o próprio caso de Jericó é um caso clássico. Eventualmente as muralhas eram destruídas. Mesmo tendo aquela sensação de que estavam protegidos, às vezes o exército inimigo era tão forte que acabava destruindo as muralhas e invadindo e destruindo e tomando aquelas cidades. Observe que no caso de Jericó especificamente, foi destruído pelo poder de Deus, porque Josué e o povo obedeceu os desígnios de Deus. Então foi ali uma destruição, ela foi uma destruição feita por Deus e não uma destruição feita pelos homens. Mas era muito comum algumas cidades serem destruídas pelos inimigos, porque não conseguiam resistir a toda aquela invasão. Muito bem. Uma outra coisa interessante é que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Nós podemos observar essas expressões também no Salmo 62, lá no versículo 7, no Salmo 91, versículo 2,
e em Provérbios, entre outros, tá, irmãos? Destaquei 3 aqui só para a gente verificar que era muito comum essa expressão, de novo, em função do momento que eles viviam, um momento de guerra. E o meio que nós vivemos influencia as nossas inspirações poéticas. Então, Provérbios 18:10, por exemplo, diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Aqui nós também vemos, irmãos, que uma outra expressão muito usada na Bíblia, e especificamente nesse salmo, diz assim: socorro bem presente na hora da angústia. É um versículo, né, que nós lemos com muita frequência e nós sempre nos expressamos assim: o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. É interessante, irmãos, aqui que o salmista ele está expressando a confiança que nós temos em Deus no momento mais difícil da nossa vida, ou seja, em meio a uma guerra, no caso que ele estava passando lá. E da onde vem essa expressão? Muito provavelmente isso inspirou o salmista. Os irmãos precisam compreender que naquela época não havia leis muito específicas como as que nós temos hoje. Aquelas leis não regiam as regras, então um país atacava o outro por qualquer motivo. E também dentro das cidades não havia como nós vamos dizer, uma constituição, leis que regessem o comportamento do povo. Então, em alguns casos, irmãos, eles eram regidos ali no dia a dia, ou em alguns casos específicos, por exemplo, quando eu matasse uma pessoa de maneira inocente. Por exemplo, eu matei uma pessoa ou por engano ou na hora do nervoso, não havia uma intenção prévia de matar uma pessoa. Essa pessoa que foi morta, usualmente ela era vingada pelos homens que chamavam vingadores de sangue. Então essa pessoa matava por engano, e isso a Bíblia nos recomenda o que fazer nesse caso, tá? Nós vamos chegar lá. Ele matava uma pessoa, os vingadores de sangue iam atrás dele para matá-lo, porque ele havia matado um conhecido ou um ente querido deles. Eram os chamados vingadores de sangue. O que a Bíblia determinou, Deus determinou nesses casos através de Moisés? Que houvessem o que a gente chama de cidade de refúgio. Significava que essa pessoa que cometeu o crime deveria se deslocar até uma cidade de refúgio, porque lá naquela cidade de refúgio os vingadores de sangue não poderiam entrar. Ele estaria então naquele caso, como o próprio nome diz, refugiado. Ele estaria seguro até que se conhecesse as causas que ele cometeu o crime e ele fosse de alguma maneira perdoado, ou ele permanecesse ali até que os vingadores de sangue esquecessem a vingança que eles queriam cometer. Então, essa era o objetivo da cidade de refúgio. Então, observem aqui que o salmista ele está fazendo duas comparações do dia a dia deles. Primeiro, guerra, o Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é o nosso refúgio, ou seja, onde eu, pecador, posso me esconder. Naquele momento que eles viviam, não havia o conceito ainda cristão, mas já havia o conceito de que somente em Deus todos os meus pecados poderiam ser perdoados. Então, Deus era o meu refúgio, que me defenderia contra os inimigos, ou numa situação muito difícil, é onde eu poderia me esconder. Um outro detalhe bastante interessante aqui, ainda no versículo 1, é bem presente na hora da angústia, que é uma outra relação, irmãos, feita no cenário que eles viviam. Era muito comum, e depois vocês podem ler lá em 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 7 ao versículo 9, que é o seguinte relato: um determinado rei de Judá ia enfrentar uma guerra. Então o que ele faz? Ele contrata, ele paga um outro exército para ajudá-lo. E nesse caso específico, lá em Crônicas,
O que o profeta diz para esse rei fazer é não pedir auxílio externo, porque o próprio Deus iria protegê-lo, proteger ele e o exército. E aí até o rei questiona, mas o que eu farei com todo o dinheiro que eu já paguei para esse exército me ajudar? E o profeta diz, o Senhor, esqueça esse dinheiro, o Senhor irá te recompensar, fique tranquilo. Então esse é o cenário do que está lá em Crônicas 25, capítulo 25, do versículo 7 ao versículo 9. Então aqui, esse é só um exemplo de um movimento bastante usual, ou seja, um exército que estava sendo oprimido, eles pagavam outros exércitos ou faziam trocas com outros exércitos para que esses exércitos viessem ajudá-lo, ou seja, no momento da angústia, quando eles estivessem sendo pressionados, esse exército viria salvá-los. E o que nós aprendemos aqui com o salmista Davi, que quem deve nos proteger é o próprio Deus, porque ele é o socorro, ele vai nos socorrer quando nós estivermos em guerra, quando nós estivermos no momento de angústia, e nós não precisamos buscar ajuda externa, do sentido de buscar coisas que a gente acha que pode nos ajudar. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, nós vemos, irmãos, que as igrejas, elas estão muitas vezes tentando se alinhar ao poder para quê? Achando que o poder, que o Estado pode proteger a igreja de alguma coisa, promulgando uma lei, fazendo qualquer coisa. Então a gente observa, irmãos, que há aqui um conflito, dando a entender que a igreja precisa de ajuda externa, quando o Salmo 46 nos diz exatamente o contrário. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. O próprio Martinho Lutero, e eu cito Martinho Lutero porque no final nós vamos falar dele, ele recomendou que a igreja fosse totalmente separada de outros, totalmente separada, no caso que Martinho Lutero disse, do Estado, porque naquele momento, o que o Estado estava fazendo através da Igreja Católica? Oprimindo um povo, fazendo com que o povo acreditasse no que eles queriam que acreditasse. Por exemplo, nas indulgências, na venda de itens sagrados que perdoaria pecados, entre outras coisas. Foi exatamente contra isso que Lutero pregou as suas 91 teses, no sentido de quê? De dizer, não, a igreja é separada, nós temos livre acesso a Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o socorro presente na hora da angústia. Então os irmãos observem, nós temos que tomar muito cuidado porque isso está muito comum nos dias de hoje. A ligação direta da igreja com o Estado, quando nós devemos estar totalmente separados. Porque quem é que vai nos socorrer? É o exército externo ou o próprio Deus? Muito bem. Dando sequência aqui, o Salmo 91 diz, e aí complementa o nosso raciocínio que nós dissemos agora, que o nosso Deus, ele não dorme e não cochila. Então, às vezes, a gente acha que Deus precisa de ajuda. Deus não dorme e Deus não cochila. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com a sua igreja. E ele a protege, porque nós somos filhos escolhidos dele. Então, observe aqui a relação que nós fazemos entre o Salmo 46 e os nossos dias atuais. Muito bem. Uma outra relação que nós fazemos aqui, irmãos, é que as cidades de refúgio, elas, além de como elas acolhiam os homicidas, e os irmãos podem verificar isso aí lá no livro de Números, capítulo 35, quando foram instituídas por Deus as cidades de refúgio e qual era o objetivo, que elas significavam refúgio para, como eu disse, para os homicidas, mas nos dias atuais, a nossa cidade de refúgio é o próprio Deus. Então, mesmo que a situação esteja muito complicada e que a gente não veja nenhuma esperança, porque os nossos inimigos estão nos oprimindo,
nós temos uma cidade de refúgio para nos protegermos, onde ninguém vai nos atacar. Quando nós lemos, por exemplo, Abacuque e o Salmo 23, nós vemos isso muito claramente. Apesar de nós estarmos, Abacuque diz que apesar de estar na situação mais difícil possível, ele diz que ainda que a terra não dê fruto, ainda que não haja gado no curral, etc, 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 o que acontece? Nós temos confiança em Deus, porque Deus é que vai vir no nosso auxílio. Não é o exército externo, é o próprio Deus. Então, quando a gente cita inimigos, irmãos, também é bom a gente pontuar aqui, não é aquela pessoa que fala mal da gente, aquela pessoa que postou uma coisa na internet contra a gente, então ele é meu inimigo. Não, não é nesse sentido. É no sentido do caos. Observem, irmãos, que no versículo 2 e 3 diz exatamente isso. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, se os irmãos observarem, o que o salmista está querendo dizer em poucas palavras aqui? Quando tudo tiver um caos na sua vida, tudo tiver um caos. Por exemplo, o que pode ser um caos? Não é, como eu disse, o inimigo não é aquele que falou mal de você na internet, não é nisso. O que é um caos, por exemplo, você perder um ente querido, você ter uma doença terminal, você ter uma crise financeira muito aguda, você ter uma traição muito profunda de alguém, você está passando por uma situação incontrolável, ou seja, é o caos, está tudo fora de lugar, a montanha está fora de lugar, o mar está cobrindo a montanha, o mar está fazendo um barulho imenso, você está totalmente perdido, está o caos. Neste momento, nós temos um refúgio. E olha que interessante quando a gente estuda esse salmo, o contraste. Observe o versículo 3 e depois eu vou ler o 4. E aí você siga comigo o raciocínio e observe o contraste. Há um rio, 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pela braveza do mar, ou seja, imagine um monte sendo abalado pela braveza do mar, ou seja, o caos completo. Observe o versículo 4, irmãos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se você ler esses dois versículos na sequência, você vai perceber o caos total no versículo 3, mas já no versículo 4, a sensação de tranquilidade. Por quê? Porque o próprio Deus está intervindo. Era essa sensação poética, através da música, da letra da música, que o salmista estava querendo passar. Olha, está um caos, mas agora a tranquilidade chegou. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É interessante, irmãos, porque em Jerusalém não havia rio, e o que acontece? Esse rio, muito provavelmente, apesar do salmista ainda não ter essa visão profética do futuro, por exemplo, do que cita Apocalipse, que lá há um rio que traz paz e tranquilidade lá no céu. Então, observe, irmãos, que, de novo, mesmo não sendo profético, no caso aqui uma profecia, esse salmo, mas já há uma menção, mesmo o escritor não tendo a menor ideia do que aconteceria no futuro. Mas tudo é conduzido pelo Senhor. Então, esse rio nos traz a sensação da tranquilidade. E poderia parar por aí no salmo. Mas observem agora, olha que interessante. As nações, versículo 5, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Veja bem, então olha, o caos, Deus entrou com a tranquilidade, porque Deus está ali no meio, nada vai ser abalado, fique tranquilo. E aqui é interessante, irmãos, de novo voltando para a situação histórica, ou para a situação que vivia o salmista, Deus a ajudará ao romper da manhã. De novo, porque sempre fazia uma menção à guerra.
Os exércitos inimigos, usualmente, eles não atacavam à noite, porque era escuro. Apesar de haver fogo, haver tochas para iluminar um pouco, não havia luz elétrica como nós conhecemos hoje. Então era bastante difícil fazer um ataque durante a noite. Então, via de regra, as cidades eram atacadas assim que amanhecia. Então ele está dizendo, quando os nossos inimigos vierem nos atacar amanhã de manhã, fiquem tranquilos, porque Deus está no nosso meio e nada vai nos acontecer. E aí entra o versículo 6, as nações se embraveceram, o reino se moveram. Aqui é aquela sensação de caos de novo. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas olha o poder agora de Deus atuando. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mesmo que o mundo esteja um caos, quando o Senhor entra, ele entra para resolver o problema. Qual é o problema que você está passando? Um problema gravíssimo, que não há como nenhum exército inimigo, nenhuma pessoa pode te ajudar, o próprio Deus vai te ajudar. Por quê? Porque ele vai entrar com a providência. Ele vai erguer a sua voz e tudo vai se acalmar. Obviamente que isso é sempre no tempo dele. A nós, o que nos resta? Confiar no poder de Deus. Por quê? Porque os nossos inimigos, ou tudo que nos cerca, não é compatível com o poder de Deus. Mesmo que às vezes a gente queira acreditar que alguém é poderoso, que alguém tem poder, que alguém vai mudar o rumo da igreja. Não, somente Deus consegue fazer isso. Aí entra o versículo 7, onde eu comentei que é o coro, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, fazendo novamente uma menção aqui, um subentendimento às cidades de refúgio. E continuando, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. O que era no começo caos, a terra tentando se levantar, o mar, os montes sendo abalados pelo próprio mar, agora entra exatamente o inverso. É o Senhor que está fazendo o quê? Desolação na terra. No sentido de que não há nada maior que o nosso Deus. Deus tem controle sobre absolutamente tudo. E aí entra a conclusão do salmo, a conclusão da música. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, ou seja, Deus é poderoso para encerrar todas as guerras de acordo com a sua vontade, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, fazendo aqui a menção às armas que eles usavam, obviamente, naquela época, arco e lança, e os carros puxados por animais que ele queimaria. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, aqui no sentido de trazer tranquilidade para os nossos corações. É absolutamente Deus poderoso, seja no momento mais difícil que a gente pode estar passando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí, mais uma vez, o coro, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então esse é o Salmo de número 46, tema da nossa lição nessa manhã, a fé perfeita em Deus. E para nós encerrarmos, irmãos, eu quero fazer um paralelo aqui com o que aconteceu com Martinho Lutero. Lembrem-se que eu citei Martinho Lutero porque Martinho Lutero ele foi contra o que estava acontecendo dentro da igreja. A igreja estava sofrendo uma influência muito grande do Estado. Os líderes da igreja, em vez de se ocuparem dos fiéis, daqueles que eles tinham responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor, o que eles faziam? Eles estavam mais preocupados com as suas questões pessoais de poder, porque eles queriam poder, e estavam fazendo o quê? Alinhando-se ao Estado dominante daquela época, fazendo com isso opressão no povo, fazendo com que o povo fosse gado para que apoiasse o Estado. Nesse sentido, então, entra Martinho Lutero e diz o seguinte: parem com isso.
Não é isso que a Bíblia está ensinando. Então ele afixa as suas 91 teses no sentido de fazer um contraponto entre o que a igreja estava ensinando e o que era realmente o que a Bíblia ensinava. Obviamente os irmãos podem imaginar que isso causou um furor muito grande nos líderes daquela época. Então os líderes da igreja, a mando do rei Carlos V, o que ele faz? Ele convoca uma assembleia, Assembleia de Worms, mais conhecido como Dieta de Worms. Na verdade, essa Dieta de Worms é uma assembleia, é uma reunião de especialistas para confrontarem Lutero. Então, o que eles fazem? Eles chamam Lutero para que Lutero reafirmasse as suas teses ou as negasse. Obviamente, o seu objetivo era que Lutero negasse o que havia dito. Com isso, ele poderia retornar à sua vida normal. Mas, resumindo, o que Lutero faz? Ele pede 24 horas para pensar e no dia seguinte ele volta àquela assembleia e diz: se vocês me provarem que o que eu disse, me provarem através da Bíblia, do que está escrito na Bíblia, de que o que eu disse está errado, eu negarei. Se vocês não puderem provar, então eu não farei negação do que eu acabei de dizer. Então, nesse sentido, irmãos, obviamente o que aconteceu? Martinho Lutero não nega, os líderes se dividem, então os nobres, alguns dos nobres da época ficam com Lutero e outros ficam com a igreja e com o Estado, e cria-se uma divisão. Nesse sentido, então, a reforma protestante tem início e de lá para cá nós tivemos muitas mudanças para a igreja. Digo até que nós estamos precisando de uma outra reforma, estamos precisando de um outro Martinho Lutero. Mas por que eu contei essa história? Por quê? Porque nesse mesmo tempo, Martinho Lutero também ele era um grande compositor. Ele compunha músicas e ele compôs uma bonita música. Ela é conhecida como o hino da Reforma e é um hino que nós cantamos em nossa igreja, é o hino de número 581. Ele foi baseado no Salmo 46 e ele foi inspirado quando Martinho Lutero olha, naquele local que aconteceu essa assembleia havia 2 torres. Então Martinho Lutero olha aquelas torres e ele se inspira, baseado no Salmo 96, a compor esse hino. E ele é tão bonito, ele é tão maravilhoso que o que acontece? Ele foi denominado nos anos seguintes como o hino da Reforma, porque ele dá uma dimensão tão profunda do que é Deus na nossa vida. Ainda nesse sentido, ele foi tão importante que um dos maiores compositores do mundo, Johann Sebastian Bach, ele também compôs uma música para acompanhar a letra que Martinho Lutero havia feito. Então, na sequência aqui do vídeo, nós vamos postar também essa música para que vocês possam, nessa manhã de domingo, ouvir. A partir do momento que vocês leram o Salmo, nós meditamos um pouco na palavra do Senhor. Vamos juntos, irmãos, louvar ao Senhor com o hino de número 581. Torre Forte, porque ele retrata muito bem o que é o Senhor da nossa vida. Quero te agradecer nesse domingo pela sua presença aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like aqui, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com outros irmãos, para que a gente possa estar divulgando cada vez mais a palavra de Deus. No próximo domingo nós estaremos aqui novamente transmitindo essa escola dominical virtual, até que toda essa situação tenha se acalmado. Tenha uma excelente semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e oremos um pelos outros nesses momentos difíceis. Até lá!